fazer alguns comentários com vocês a respeito de reconhecimento precoce e tratamento. Vocês vão ver que, quando se fala em sepse, o mais importante do tratamento dessa doença é você ser capaz de identificar rapidamente o paciente e, a partir daí, você iniciar a terapêutica adequada, que, no caso, todo o tratamento se baseia na administração de antibiótico precoce, porque todo o restante do suporte ao paciente séptico é, como eu acabei de falar, apenas suporte. Tá? Então, nada do que a gente faz é muito mais do que simplesmente segurar o paciente vivo enquanto o antibiótico se administrou, está fazendo efeito lá às 24, 48, 72 horas, vai demorar para esse antibiótico começar a funcionar. Todo o resto, fluido, droga vasoativa, profilaxias de uso de estresse, etc, tudo suporte para manter as funções orgânicas num nível razoável enquanto o paciente está se recuperando, enquanto a bactéria está sendo, o micro-organismo está sendo combatido pelo antimicrobiano que você está administrando. Então, para começar, eu vou passar um outro vídeo para vocês. Não é paródia, não é a Anitta de novo, tá? Para ficar tranquilos. Mas é uma série que os mais velhos, o Luciano com certeza vai lembrar. Os mais velhos vão lembrar e vão gostar. Pode passar. Lembro não. Bingo, send off culture. Would you like to go over Penny? Urosepsis. What's the antibiotic choice? Ceftriaxone. Okay, fine. In vitro, ceftriaxone might give you a slightly better gram-negative coverage. I'll mix it for gram. Ma'am, how you doing? Ma'am? Should have subarachnoid 3 years ago. So this is her baseline? Yep. And what do you know about early colorectal therapy of sepsis? It attempts to balance oxygen delivery with oxygen demand. And decreases mortality through a multi-pronged approach. She doesn't seem like a candidate for aggressive therapy. Well, we need to review her chart. Let's talk to her primary physician. Penny, if we were to pursue colorectal therapy, where would we start? Get her BP up. Right, that's to the iceberg. We want MAP above 65, CDP over 10, urine output over 5 cc an hour, O2 sat above 93, the crit above 30, most importantly, the SbCO2 above 70. We need a central line for that. Right, with a special oxygen sensing tip. Okay, hold on. She could be a D in all four, you know. I mean, look at her. Well, what are you suggesting, Dr. Pratt? I'm suggesting that we treat her conservatively. We give her a couple liters of saline, antibiotics, oxygen, and see how she does. Well, okay, fine. And dopamine for pressure support. Come on, dopamine? Yes, dopamine, low dose. Okay, I'm gonna see if I can pull another chart. You don't have to stay here for this. Is that good for me, too? E é interessante que, com certeza, o assessor científico dessa série era muito bom, porque ele conseguiu mostrar... Pode abrir a apresentação, por favor. Ele conseguiu mostrar exatamente como era o tratamento da sepse em volta de 2008. Na verdade, grande parte do que se faz ali, que se falou ali nessa discussão, ainda o que a gente faz. Então, o objetivo dessa apresentação, desse vídeo, é mostrar como é que deve ser feito o atendimento de um paciente com sepse. A identificação precoce, né, quando eles entraram, o paciente já tinha sido identificado como um quadro de sepse, o atendimento inicial, a monitorização, a discussão sobre qual antibiótico, que é o aspecto mais importante do tratamento que deve ser feito, né? Então, o antibiótico precoce, a discussão qual o antibiótico mais adequado para a condição clínica do paciente e também a questão da terapia hemodinâmica, né? O paciente que tivesse com hipoperfusão, com lactato alterado ou com hipotensão, receberia o suporte hemodinâmico, que à época ainda se discutia como sendo o Erligo Directed Therapy. Hoje a gente já sabe que o Erligo meio que caiu por terra, a gente modificou um pouquinho esse fluxograma da hemodinâmica do paciente, do tratamento do suporte hemodinâmico do paciente séptico nas primeiras horas. É isso que a gente vai comentar nos próximos slides, sempre tentando basear no vídeo, né? Porque eu acho que ele está bem didático em relação a todas as etapas do tratamento. Se vocês quiserem, isso vale para qualquer uma das 3 apresentações, manda um e-mail para mim que eu passo os slides para vocês. Não precisa, se quiser bater foto, fica à vontade, mas se quiser os slides também, pode me falar que eu passo os slides para vocês. Então, guideline da campanha Sobrevivendo à Sepse, publicado em 2017, mas relativo
a revisão da literatura de 2016. A cada 4 anos, a Companhia Superior da Sepsi, ela publica as atualizações dos seus guidelines de tratamento. E para quem se interessa, para quem avalia, para quem trata esses doentes, principalmente para quem está fora do ambiente de terapia intensiva, eu recomendo que leia esse guideline do site. Dá para você baixar o PDF, ele é free, tá? Dá para você ler o guideline, é muito extenso, numa aula de 50 minutos eu não vou conseguir falar do guideline inteiro, então eu vou citar os aspectos pontuais, os aspectos mais importantes do início do tratamento, né? Porque aqui fala desde nutrição, até profilaxias, até gama-globulina, até plasmaférese, ou seja, outras intervenções que não tem indicação, não tem benefício, mas como é um guideline, eles são obrigados a comentar, tá? Aqui a gente vai falar principalmente dos aspectos iniciais, então do ABC e alguma coisa do D também, mas podem prestar atenção que é aquilo que eu comentei. Tirando o A e o B, quando a gente vai para o C e do D, é tudo o quê? Suporte. Suporte hemodinâmico inicial de mais terapias de suporte. Ventilação mecânica é suporte, terapia de substituição renal, diálise é suporte, profilaxias são prevenções, né? Suportes também. Então, o grande objetivo aqui é o A e o B. Porque se você está tratando uma infecção, que é uma infecção mais grave, mas ainda é uma infecção, você tem que reconhecer precocemente essa complicação infecciosa e tratá-la adequadamente com o nosso velho e bom antibiótico, antimicrobiano, tá? Como vocês viram na nossa paródia e também aqui no nosso caso clínico dessa aula. Por quê? 1500 e bolinha, esse cidadão aqui que vocês conhecem, como Nicolau Maquiavel, do Príncipe, ele já falava esse trecho do livro dele. Ele dizia que se você tem uma febre complicada, uma tradução é meio complexa para febre éctica, mas querendo dizer em relação à sepse, é muito difícil de reconhecer no seu começo, inception, né, no seu começo, mas é fácil de tratar. Se você deixar desassistida, ela se torna muito fácil de reconhecer, mas muito difícil de tratar. Existe alguma verdade mais absoluta do que isso para a sepse? Um cara que chega com infecção, que tem alguma disfunção orgânica, mas que você não reconhece precocemente, você não vai conseguir tratá-lo. Se você reconhecesse ele antes do surgimento das disfunções, era só dar o antibiótico e a coisa estava resolvida. Agora, se você deixar o cara sem tratamento, ele vira um choque séptico com múltiplas disfunções orgânicas, aí todo mundo consegue reconhecer o choque séptico. Mas aí para tratar, companheiro, aí fica difícil, né? A mortalidade é super alta. Então é muito mais fácil de reconhecer nas fases tardias, se você deixar desassistido ou deixar não reconhecido, e muito mais difícil de tratar. Isso é tão verdade que a literatura mostra isso claramente. Tem algumas publicações que mostram isso. Então, você tem determinados serviços que têm uma prevalência de choque séptico de 70% e de sepse de 30%. Quando eles implantam estratégias de reconhecimento e tratamento precoce, isso inverte. Passa a ter 70% de sepse e 30% de choque séptico. Por quê? À medida que você começa a ver o paciente, a descobrir que ele tem sepse, a pensar que pode ser sepsis antes, você evita que o cara vire choque séptico e você reduz a mortalidade concomitantemente. Então isso aí está presente desde sempre e a gente precisa então pensar na possibilidade de ser sepse, reconhecer a doença para identificar e tratar. Infelizmente nós não temos um biomarcador, como a gente tem novamente aqui, parabéns aos cardiologistas por terem identificado a troponina como um marcador de alta especificidade para infarto do miocárdio. Então, o infarto típico é muito mais fácil de identificar do que uma sepse, muitas vezes, né? Então, dor no peito, eletroalterado, troponina que sobe. Fácil, né? Um velhinho com alteração do nível de consciência, pode ser derrame, pode ser demência, pode ser qualquer outra condição neurológica associada e pode ser sepse. Mas você não pensa que pode ser sepse porque você tem que fazer uma tomografia, tem que pensar em outras possibilidades neurológicas. Se você pensar na possibilidade, você faz um raio-x e o raio-x talvez tenha um foco infeccioso aqui na base esquerda, mas é um talvez, acho que é impossível, mas não dá para ter certeza. E aí você põe a troponina da sepse e não existe. Não tem uma troponina da sepse. Os nossos biomarcadores, a proteína C reativa e a procalcitonina, que são os que a gente mais usa na prática clínica, para que eles servem?
Eles servem para nos ajudar a aumentar a especificidade e a acurácia do diagnóstico. Mas eles não são definidores da doença, como a troponina, por exemplo, é para infarto do miocárdio. Por quê? Eles aumentam em outras condições inflamatórias. Você teve um cara que teve um trauma, está lá no seu pronto-socorro porque não tem vaga de UTI, 2, 3, 4 dias. Você suspeita que ele tem uma sepse nova, você colhe uma PCR dele, está alta, você não sabe se é porque ele teve um trauma ou porque ele tem uma nova sepse. Procalcitonina é a mesma coisa. Então, para que servem os biomarcadores? Vou fazer esse comentário porque sempre me perguntam sobre biomarcador. Para que serve o biomarcador? Se você tiver um cara que você suspeita fortemente de sepse e o biomarcador dele é normal, procalcitonina ou proteína C reativa normal, é improvável que seja sepse, é menos possível. Procure diagnósticos diferenciais. Agora, se você tem uma suspeita clínica elevada de sepse e colhe o biomarcador, ele está aumentado, está positivo, é mais um ponto que te sugere que se trate de uma sepse. Mas ele não é, como eu disse, definidor. Se você tem outra circunstância que pode estar inflamando o doente, como um trauma, uma cirurgia, uma pancreatite, uma queimadura, o biomarcador perde a sua acurácia. Tá bom? Então, como é que a gente faz o reconhecimento precoce? Como eu comentei na aula anterior, disfunções orgânicas. Toda vez que você notar um paciente taquipneico, toda vez que você notar um paciente com alteração no nível de consciência, mesmo que não tenha febre, mesmo que não tenha sinais de CIRS, mesmo que não tenha sinais de infecção, pense na possibilidade de ser sepse. Porque é melhor você pensar na possibilidade de ser sepse e eventualmente até começar o antibiótico, desde que se você não fizer esse diagnóstico, se não for sepse, você retire o antibiótico, é melhor você pensar positivamente e começar um antibiótico precoce do que você pensar, nossa, será que é um TEP? Será que é um infarto com complicação? E depois de 4, 6 horas você vê, não, é uma sepse. Eu perdi 6 horas de terapia antimicrobiana para esse paciente grave. Tá? Então a gente sempre, principalmente no Brasil, a gente sempre sugere que as pessoas pequem por excesso. Porém, não tenham o excesso na hora de manter o antibiótico. Se não for sepse, tire o bendito antibiótico, por favor. Tá bom? Porque dar antibiótico demais, indiscriminadamente, aumenta um outro problema dos hospitais brasileiros, que é a resistência antimicrobiana. Então, pensem bem, eu devo dar antibiótico em toda suspeita clínica de sepse, principalmente a dose inicial, mas eu devo retirar esse antibiótico se o meu diagnóstico de sepse não for confirmado futuramente. Tá bom? Então, é disfunção orgânica. O marcador de identificação do paciente séptico é o que a sepse causa no organismo, que é a alteração hepática, a alteração neurológica, o lactato, a alteração metabólica, isso aqui é uma mitocôndria, parece uma palmilha de sapato, mas é uma mitocôndria. Tá? O marcador cardiovascular, o marcador renal, a plaqueta, disfunção hematológica. Então, as disfunções que são a repercussão da sepse. Como é que você faz, então, no pronto-socorro? Você primeiro tem que tentar basear nas disfunções que são clinicamente aparentes. A disfunção cardiovascular, a disfunção renal, passando a sonda você já consegue identificar, a disfunção neurológica, a disfunção respiratória, e também colher os exames. Eu vou falar dos exames daqui a pouquinho, daqui a uns 2 ou 3 slides, que tentam fazer essa diferenciação das diversas disfunções orgânicas dos pacientes. Então, o tratamento é aquilo que a gente viu na velhinha, no caso do plantão médico. Quando os caras chegaram na sala, a velhinha já estava avaliada, ela já estava com catéter de oxigênio, já estava monitorizada, já estavam pensando, será que precisa entubar, tal, já estavam pensando no antibiótico. Então é a mesma coisa, é o ABC, né? Via aérea de qualquer paciente grave. Via aérea, ventilação e oxigenação, que é o que aconteceu com a paciente lá no caso clínico, monitorização, acesso venoso e coleta de exames laboratoriais, principalmente culturas. Eu vou falar daqui a pouquinho. E se o paciente for evoluindo com algum desses sinais de gravidade maior, hipotensão ou hipoperfusão, acesso venoso central para fluidos e drogas vasoativas, tá? Mas numa primeira etapa, acesso venoso periférico, para coletar os exames, como qualquer paciente grave, trauma, etc, para coletar os exames, para coletar as culturas. Depois, se tiver sinais de gravidade maior, você já vai preparando o central e já vai passar para dar fluido e da droga vasoativa. A gente vai comentar os fluidos e drogas vasoativas mais para frente. E os exames são mais ou menos esses aqui, são os exames marcadores de disfunção orgânica. Então, o hemograma, né, para critérios de resposta inflamatória, para a identificação da infecção, não para dizer o diagnóstico de sepse. Sepse são os exames de disfunção orgânica, tá?
Nosso velho e bom lactato, colham lactato, não deixem de coletar o lactato. É o melhor marcador de gravidade que a gente tem nesses doentes. É um dos melhores marcadores de gravidade. Então não deve ser menosprezado, não deve ser desprezado na hora da coleta. Gaso arterial e gaso venoso central, para medir a saturação venosa central, se o doente tiver um acesso venoso central. Função renal, eletrólitos, né? Pegar um potássio alterado, um sódio alterado. Disfunção hepática, disfunção da coagulação, também um pouco de disfunção hepática. Disfunção hepática, biomarcadores, se você tiver disponível, a maior parte dos pronto-socorros brasileiros não tem disponível, mas se você tiver no seu serviço, talvez valha a pena para fazer o diagnóstico diferencial. Se for um caso muito claro, uma pneumonia com infiltrado, condensação, febre, taquipneia, típico, eventualmente você não precisa coletar biomarcadores, porque é um exame caro, às vezes os convênios não pagam, tá? Culturas, você sempre deve coletar, porque é positivo em 30% dos casos, mas quando você recupera o agente é muito mais fácil para você guiar a sua antibiótico terapia. E aí, os outros exames, isso aqui é mais para diferenciar de alguma condição cardíaca, né? Não necessariamente você precisa coletar. E aqui a radiografia de tórax é um exemplo dos exames de imagem que você vai fazer para pesquisar o sítio da infecção. Então, raio-x de tórax, tomografia de abdômen, ultrassom de abdômen, líquor, tomografia de crânio, etc, etc, etc. Tá bom? Então, isso é para identificação precoce e também para já guiar o seu tratamento. Antibiótico precoce e controle de foco é a pedra fundamental do tratamento da sepse. Então, por mais que exista uma certa... A literatura, interessantemente, ela é um pouco controversa sobre a questão do antibiótico precoce. Mas estão saindo mais estudos, que são todos observacionais, que sugerem, que demonstram que o antibiótico precoce faz diferença. Quer ver? Acho que é o próximo slide. Então, cultura, né? A gente vai falar do antibiótico já. Cultura, urina parece uma sopa de ervilha, né? Então já coletaram, quando eles chegaram, já tinham coletados. Alguém gosta de sopa de ervilha aqui? Aqui não, porque é mais quente, né? Mas lá no sul, quando eu projeto isso aqui, o pessoal fica chateado. Então, já tinham coletado o exame de urina, já iam mandar para a cultura, e é isso que tem que fazer mesmo. A cultura antes da administração da antibiótico terapia, desde que não atrase demais a terapêutica antimicrobiana. Então, o que a campanha Sobrevivendo à Sepse sugere? Coleta de cultura de acordo com a suspeição clínica antes da administração do antibiótico, se não for atrasar por mais de 45 minutos. Se não tiver a cultura no dia, se tiver que buscar na outra unidade hospitalar, tal, faz o antibiótico, depois você colhe a cultura. Mas sempre tentem colher a cultura, porque ela nos ajuda a recuperar o germe e, consequentemente, melhorar o prognóstico do doente. Coletar pelo menos 2 pares de hemoculturas, idealmente de sítios diferentes, mas nem sempre isso é factível. Então, mas coletem pelo menos 2 pares de hemoculturas, porque isso aumenta a probabilidade de recuperação. Estudos de imagem para confirmar a fonte potencial da infecção e antibiótico dentro da primeira hora de reconhecimento. Ah, Luciano, mas isso é muito difícil na minha logística, nos meus pronto-socorros públicos de Alagoas, do Ceará, da Paraíba. Então é muito difícil nos pronto-socorros de São Paulo, é muito difícil em qualquer lugar. Realmente é muito difícil. O fato de ser o ideal não quer dizer que a gente não faça esforços para atingi-lo, tá? Então tentem chegar dentro da primeira hora. Se o máximo que vocês conseguem chegar na sua logística é 1h30, 2 horas, tudo bem, mas o ideal seria que fosse administrado dentro da primeira hora de reconhecimento. Eu suspeito de sepse, chegou um doente, história clínica de infecção, sinais de resposta inflamatória sistêmica para ajudar no diagnóstico de infecção e disfunção orgânica, eu suspeito de sepse, eu tenho que dar antibiótico dentro da primeira hora de reconhecimento. Tá? E reavaliação diária para potencial descalonamento e manter antibiótico por 7 a 10 dias. O que é descalonamento? É você começar hipoteticamente com vancomicina e meropenem e chegar a uma Escherichia coli boazinha, sensível a ceftriaxona, e você tira o vancomicina e meropenem e dá ceftriaxona para o paciente. Tá? Isso é descalonamento. Isso deve ser feito porque reduz a incidência de resistência antimicrobiana. Não venha com esse papo lá, não, o time que está ganhando não se mexe. Não vou mexer no antibiótico, o paciente está melhorando. Não precisa. Se a bactéria é sensível ao antibiótico mais simples, use um antibiótico mais simples, porque você não está vendo o efeito nesse doente, mas as bactérias estão gostando.
do antibiótico mais pesado. As bactérias resistentes que estão no meio estão adorando esse antibiótico mais pesado porque elas estão induzindo mais resistência ainda. Então você está piorando futuros pacientes, não o paciente atual, você está piorando o paciente do futuro. E aqui a história do antibiótico foi interessante. Esse médico, desse episódio, ele é um cirurgião, ele estava dando assistência no pronto-socorro porque acho que estava faltando médico, alguma coisa assim. Então ele tem umas condutas meio esquisitas, vocês devem ter percebido. Ele sugeriu dar levofloxacina. E o residente, que é o Pratt aqui, esse médico negro, sugeriu dar ceftriaxone, tá? Que é a droga mais indicada para a infecção do trato urinário. Já que a quinolona respiratória, a levofloxacina, ela, como o próprio nome está dizendo, ela tem um perfil melhor para respiração, ou para pulmão. Se fosse para dar uma quinolona, era para dar ciprofloxacina, e não levofloxacina. Por isso que o cidadão falou levaquin, e o outro deu um pouco de risada. Ele falou, como assim levaquin? Ceftriaxone é melhor. Aí ele teve que se corrigir, né, dizendo que era levofloxacina. Então, o que vocês precisam saber disso? Vocês precisam saber que o antibiótico, ele tem que ser guiado pelo possível foco infeccioso, depois a gente volta para o outro slide, pelo possível foco infeccioso, pulmão, infecção urinária, infecção abdominal, se é uma infecção de comunidade ou infecção nosocomial, e para fora do seu hospital. Então, lá naquele ambiente altamente contaminado do HC de São Paulo, onde eu vivo, qualquer infecção nosocomial, 48, 72 horas, você sempre tem que pensar na possibilidade de Klebsiella pneumoniae KPC. E muitas vezes os pacientes recebem polimixina empírica, tá? Porque é um ambiente, um local de contaminação extrema. Então você tem que saber direitinho qual é a flora do seu hospital, principalmente para infecção nosocomial. De comunidade, existem sugestões de guias de tratamento. O próprio HC tem o seu guia terapêutico de utilização do antimicrobiano. Esse é o guia do ILAS, sugestão de terapia antimicrobiana do ILAS, tá? Então existem várias possibilidades. O que é importante? Saber que o antibiótico tem que ser dado na primeira hora, saber que o antibiótico tem que ser guiado pelo possível foco e saber que o antibiótico tem que ser baseado em se é infecção de comunidade ou infecção nosocomial. Se você não sabe qual é o foco e você suspeita, se é uma infecção comunitária e você suspeita de uma sepse, o paciente está muito mal na sua frente, uma possibilidade é você começar com um esquema antibiótico extremamente amplo, tipo vancomicina e meropenem, né? Então isso é uma possibilidade quando você não tem um foco claro, ou piperacilina e tazobactam também é uma possibilidade, depende, por exemplo, se é um paciente mais idoso, com mais comorbidades, etc. E coletar culturas e tentar recuperar o germe e depois descalonar esse antibiótico de amplo espectro. Então existe essa possibilidade também para focos não determinados. Mas antibiótico é uma coisa complicada que mereceria uma aula só disso, um curso de emergência de terapia intensiva. O que é importante? Isso aqui, ó. Esse é um estudo que foi publicado agora em maio no New England, que ele mostra a questão do antibiótico dentro da primeira hora. Lembra que eu falei de Nova York, do Horace Town lá, e que o governador mandou que todo hospital coletasse dados sobre o tratamento da sepsis? Então os caras coletam, lá é sério, quando o governo manda, os caras fazem, né? Então, lá eles fizeram mesmo. Eles publicaram isso aqui no New England, mostrando que a cada hora que você demora na administração de antibiótico, a mortalidade corrigida da sepsis vai aumentando algo por volta de 3 a 4%. Então, por isso é que se fala que o antibiótico tem que ser dado na primeira hora se você quer reduzir mais a mortalidade. Então, aqui a mortalidade foi 23%. A cada hora que você vai aumentando, o risco de óbito, o odds ratio de óbito vai aumentando de 4%. Tá? Com uma diferença estatisticamente significativa. Então, esse é mais um estudo, tem vários outros, mais um estudo que mostra a importância de administrar antibiótico dentro da primeira hora do reconhecimento do paciente com sepsis. Tá bom? Então, chegou o doente. O Luciano está cuidando do doente lá no pronto-socorro do hospital, sala vermelha. É uma suspeita de sepsis, é um cara com quadro clínico de pneumonia. Ele colhe os exames de disfunção orgânica, ele avalia o status hemodinâmico do doente, ele faz o antibiótico, colhe as culturas, faz o antibiótico dentro da primeira hora e, quando ele vê o doente lá, o doente está hipotenso. Então ele tem que pensar em como fazer o suporte hemodinâmico inicial. Então o suporte hemodinâmico inicial é para o paciente hipotenso ou hipoperfundido.
E aí como é que você faz a avaliação da hipoperfusão pela surviving sepsis? Lactato. Então tem que coletar o lactato, não tem jeito. Hipotenso ou não hipotenso, tem que coletar o lactato. Então esse suporte hemodinâmico inicial, até pouco tempo atrás, era baseado no que a gente chama de Early Goal Directed Therapy, terapia precoce guiada por médicos, que é o que eles discutem aqui, né? A ideia do Early Goal é exatamente isso que ela está comentando aqui. Tentar balancear a contribuição a contribuição aqui é uma tradução ruim, para a oferta de oxigênio com o consumo de oxigênio, aquilo que eu comentei na aula de hemodinâmica. Então, existe um desbalanço entre a oferta e consumo de O2 no paciente séptico, e com isso o paciente evolui com o que está escrito aqui como Global Tissue Hypoxia, hipóxia tecidual global. Ou seja, ele tem um consumo aumentado de oxigênio ou ele tem uma oferta de oxigênio alterada. E o objetivo do tratamento seria ajustar esse DO2 ao VO2. Esse tratamento foi feito num trabalho de um grupo de médicos de Detroit, de pronto-socorro, foi publicado em 2001, sendo o primeiro autor o Rivers, que é um estudo bastante conhecido, onde eles pegaram dois perfis de pacientes, um que seria o grupo controle e outro que seria o grupo de tratamento. A diferença, como vocês estão vendo aqui, é a mensuração da saturação venosa central de oxigênio que eu comentei com vocês na hemodinâmica, na aula de monitorização hemodinâmica, né? Então, medida da saturação venosa central de O2. Eles otimizaram a PVC com todas as críticas, pressão arterial média e débito urinário no grupo controle, no grupo tratamento a mesma coisa, mais uma saturação venosa central de 70%. Esse estudo teve 263 doentes, 130 num lado, 130 no outro, e ele tinha todo um algoritmo para otimizar esse suporte, que é exatamente o que eles discutem no caso clínico lá, né? Manter a pressão arterial acima de 65, saturação venosa acima de 70, precisando de um catéter de mensuração de oxigênio, etc, etc. E aí eles viram que nesse trabalho, com 200 e poucos doentes, manter esses pacientes sobre o Early Goal estava associado com uma redução, vejam, o verde, controle, amarelo, tratamento, redução significativa da mortalidade aos 28 dias e aos 60 dias também. Então isso ficou a pedra fundamental do suporte hemodinâmico do paciente séptico até a campanha sobre a venasepse de 2012. Ficou. Era isso que a gente perseguia, na verdade, no paciente com choque séptico, com hipoperfusão do pronto-socorro. Só que, depois de 2012, foram publicados 3 trabalhos envolvendo milhares, são milhares mesmo, 6 mil pacientes, 5 mil pacientes, que tentaram confirmar esses dados do estudo do Rivers. Infelizmente, esses 3 trabalhos não conseguiram demonstrar o mesmo benefício do Early Goal. Então, o Early Goal meio que caiu por terra. A gente ainda usa a saturação venosa numa fase mais tardia da avaliação hemodinâmica do paciente com choque séptico e sepse grave. Sepse, né? Não sepse grave. Existem algumas diferenças em relação a esses trabalhos. Isso aqui é um artifício estatístico chamado meta-análise, onde eles juntaram todos os doentes. Então, juntando tudo, dá quase 4 mil pacientes, né? Onde eles juntaram todos os estudos que avaliaram Early Goal em azul e cuidado usual, que é o vermelho, tá? Existem algumas nuances importantes que a gente tem que frisar em relação a isso. Primeira nuance é que esse estudo do Rivers, ele foi feito olha aqui a publicação, 2001, foi feito em 97, 98, 96, tá? O cuidado do paciente séptico em 96 era muito pior do que o cuidado do paciente séptico em 2012, 2013, 2014, que é quando foram publicados esses estudos aqui, quando foram realizados e publicados esses estudos aqui. Então, por mais que o Early Goal não tenha se mostrado benefício, qual foi o grande trunfo do Rivers? Foi ele pegar o paciente séptico e ele dizer: esse cara tem que ser prioridade para mim, no pronto-socorro. E eu tenho que dar antibiótico precoce. Antes do Rivers e antes da surviving sepsis, o que a gente fazia? A gente dava, mesmo o paciente séptico, chocado e tal, a gente dava a ficha clínica pro prontuário para a enfermeira e pedia para ela dar o antibiótico. A enfermeira checava o antibiótico para daqui a 4, 6 horas, no próximo horário que fosse compatível com a
o intervalo de administração do antibiótico, ou seja, não existia nenhuma priorização. Esses doentes ficavam meio abandonados no pronto-socorro. Eu nunca vou me esquecer, agora que eu virei uma pessoa que tenta estudar um pouco mais a respeito de sepse, quando eu estava no internato, tinha um médico lá no Hospital do Servidor Público Estadual que a gente não ligava muito para ele como plantonista do PS. Mas um dia ele atendeu uma paciente séptica lá no pronto-socorro e ele pediu para dar um antibiótico rápido para a paciente, pediu para a enfermeira para trazer um antibiótico rápido. Eu dei risada. Isso foi em 97, 98 aproximadamente, 96, vai. Eu dei risada dele, não na frente dele, mas pensei, pô, por que esse cara quer dar antibiótico rápido? Pelo amor de Deus, é uma pneumonia e tal. Então, para você ver como a noção era totalmente deturpada. E hoje a gente sabe que ele fez muito certo. Totalmente certo. E a gente hoje pode dar um antibiótico rápido para esses pacientes. E isso é em grande parte pelo Rivers. Por causa desse fluxograma aqui, ó. Por causa desse fluxograma de identificação precoce e administração de antibiótico rápido. Tá? Então, todo o tratamento inicial desses pacientes mudou. E isso ninguém vai tirar desse cara. Por mais que ele tenha sido detratado depois das publicações dos 3 grandes estudos que mostraram relações inversas em relação ao que ele mostra, tá? Por mais que ele tenha sido detratado, isso ninguém vai tirar dele. Tem algumas outras coisas interessantes. Quando você compara Early-Go com os 3 grandes estudos. Aqui, o paciente entrava no protocolo e tomava fluido. Lá nesses outros 3 estudos, o paciente tomava fluido e depois entrava no protocolo. E se precisasse, ele tomava fluido adicional. Então, não necessariamente o que está feito aqui é a mesma coisa que estava feito lá em Detroit. E não necessariamente esses estudos que foram publicados em países desenvolvidos se aplicam à realidade brasileira. Analisando o perfil de doentes dos nossos pronto-socorros, talvez eles caibam muito mais nesse perfil de doente aqui, que precisaria desse tipo de suporte, mais do que nesse perfil de doente que tem 15%, 18%, 20% de mortalidade. A nossa mortalidade em PS é 30%, 40%. Tá? Então, talvez o nosso contexto seja muito mais relacionado ao Rivers do que aos 3 grandes estudos, PROMIS, Process e ARISE. Só que você não pode ir contra a evidência. Então, a gente não pode recomendar que a gente faça Early-Go no Brasil, porque isso ia contra a evidência, que é a evidência dos países desenvolvidos, mas ainda é a evidência maior que a gente tem. Então, o que a campanha Sobrevivendo à Sepse sugere e o próprio ILA sugere? Se você tem, como é que deve ser o suporte hemodinâmico inicial do paciente séptico? Se você tem sepse, mais sinais de hipoperfusão, que seriam hipotensão ou lactato alto. Então, você coleta culturas e faz antibiótico, instala um cateter venoso central e você dá 30 ml por quilo de cristalóide para esse paciente. Isso é também muito controverso, vocês vão ver no próximo slide. É muito discutível. Por que eu, séptico, tomo 30 ml, o outro Luciano séptico toma 30 ml, a Iris séptica toma 30 ml? Porque todo mundo tem que tomar 30 ml, porque tem que ser uma ressuscitação padrão para todo mundo. Isso é totalmente contra a fisiologia. Né? Isso é muito pouco baseado em evidência. Então talvez a gente vá precisar mudar essa recomendação. Mas hoje, essa é a sugestão que se tem. 30 ml por quilo, que dá 2 litros, para deixar o cara tanque cheio, digamos assim. Se mesmo assim ele continuar com PAM baixa, você começa norepinefrina, ou noradrenalina, mesma coisa. Se continuar PAM baixa ou lactato alto, depois que você fez os 2 litros, né, os 30 ml, e deu norepinefrina, aí você vai usar parâmetros clínicos e variáveis hemodinâmicas auxiliares para avaliar a necessidade adicional de fluidos. Então você vai usar a saturação venosa central, aí você pode usar e tentar aplicar o Early-Go, você vai usar o lactato, você vai usar o tempo de enchimento capilar, você pode usar o eco, você pode avaliar a elevação passiva das pernas, variação da pressão de pulso, outros exames clínicos, qualquer critério PVC, qualquer critério que você queira usar para avaliar a necessidade adicional de fluidos para esses pacientes. Então isso aqui é uma demonstração clara, essa parte do algoritmo, uma demonstração clara de como a gente não tem evidência que guia a nossa ressuscitação hemodinâmica no paciente séptico. A partir do momento em que o cara libera para qualquer coisa que você queira avaliar, é dizer que nenhuma dessas coisas tem nenhuma evidência que diga que é melhor do que determinado parâmetro de avaliação hemodinâmica. Então, claro que não tem estudos que mostrem que o dado clínico é melhor do que a PVC, que mostram que a PVC é melhor do que o lactato,
que é melhor que o eco, que é melhor do que a variação da pressão de pulso. Não tem. Então, use o que você estiver mais acostumado. Depois que você fez os 30 ml por quilo, deu noradrenalina e o paciente continua hipotenso. Aqui o que você quer ver? É se ele precisa de fluido adicional, se ele está com algum sinal de alteração da contratilidade que vai precisar, por exemplo, de uma dobutamina e por aí vai. Tá bom? Então, é muito pouco baseado em evidência isso aqui. Muito pouco baseado em evidência. Então, a evidência que a gente tinha era o Rivers. Os caras fizeram 3 trabalhos enormes para contra-argumentar o Rivers. Então, ferraram uma única evidência razoável que a gente tinha. Então, agora, o suporte hemodinâmico da sepsis é muito pouco baseado em evidência. Tá? Fluido. Então, aqui o que ele fala, né? Vamos dar algum litro de soro, antibiótico, oxigênio, etc. Então, recomenda-se o uso de solução cristalóide para ressuscitação volêmica da sepse. Então, a sugestão da campanha sobrevivendo da sepse é você usar cristalóide. Você pode usar coloide se for albumina. Aqui, né? Pode ser utilizado em pacientes que necessitem de volumes elevados de cristalóide. Você não deve usar coloide sintético, hidroxietil starch, gelatina, etc. Principalmente hidroxietil amido. Soluções balanceadas ou salina podem ser usadas. Eu sugeriria, não baseado em grandes evidências, mas principalmente baseado em estudos observacionais, que vocês dessem prioridade a usar ringelactato como solução de reposição volêmica. Muito mais do que solução salina fisiológica, porque ela pode causar acidose hiperclorêmica, piorar a inflamação, gerar um monte de efeitos colaterais. Então, eu sugeriria o ringelactato como principal solução de reposição volêmica para o paciente sério. Ah, Luciano, posso usar albumina? Pode, se alguém pagar. Pode, né? É bem mais caro do que a solução cristalóide. Tá? E olha só que interessante. Lembra do que eu falei do antibiótico? Esse é o mesmo estudo do antibiótico. Lembra que eu disse que quanto mais passava o tempo, tinha aquele gráfico em escada, aumentando a mortalidade? Aqui é o fluido. Se você fizer o fluido em 1 hora, se você fizer o fluido em 3 horas, se você fizer os 30 ml por quilo em 6 horas, se você fizer os 30 ml por quilo em 12 horas, a mortalidade é exatamente igual à mortalidade ajustada. Então tem muita controvérsia em relação à quantidade de fluido, a velocidade de infusão que esses pacientes devem receber. Tá? Será que 30 ml, o que eu já falei, será que 30 ml por quilo é isso mesmo? Será que não deveria ser 20, 15 ou individualizado? Em quanto tempo eu faço esse fluido? Eles falam que vai fazer em 3 a 6 horas. Mas aqui não tem nada demonstrando que fazer em 3 a 6 horas reduz a mortalidade, diferente do antibiótico. Por isso que eu coloquei um gatinho aqui, a gente está esperando novos resultados. A tendência cada vez mais é a gente usar menos fluido na ressuscitação volêmica desses doentes e começar a droga vasoativa mais precocemente, tá bom? Como é o alvo da pressão arterial? Isso eu já comentei rapidamente na aula anterior. Aquele mesmo estudo que deixou alvos de pressão arterial mais baixos e mesmo assim não atingiu, ele não demonstrou diferença em termos de mortalidade, ou seja, sugerindo que um alvo mais baixo de pressão arterial fosse o ideal. E aí a sugestão da campanha sobrevivendo à sepsis é aquilo que o cara falou no caso clínico e é aquilo que eu citei na aula, que é 65 ml de mercúrio no algoritmo. Tá? Qual é a droga vasoativa que você vai usar? Então o outro deu risada quando o cara falou dopamina. Porque dopamina a gente não usa como droga de primeira escolha para tratamento do paciente com choque séptico e com sepsis com disfunção hemodinâmica. A droga preferencial é a noradrenalina, norepinefrina, tá bom? É a droga que deve ser usada nesses pacientes. Isso é muito baseado nesse estudo aqui, que é o estudo SOAP-2. O estudo SOAP-2 foi publicado em 2010, ou seja, tem vários anos, e ele mostrou que tanto fazia usar dopa ou usar nora, quer dizer, teve uma ligeira tendência à redução da mortalidade quando você usava nora versus dopa nesses pacientes. Mas não foi significativo. Mas mais importante, o número de eventos adversos, principalmente arritmias, foi muito significativo e muito menor, está fora do negócio aqui, mas foi muito menor na norepinefrina versus a dopamina. Tá? Sugerindo que, se não faz diferença na mortalidade, uma causa muito menos evento adverso e deve ser dado preferência para ela
como vasopressor de primeira escolha. Então, a norepinefrina é a droga de primeira escolha para a terapia vasopressora do paciente séptico. Você pode usar a epinefrina ou vasopressina como drogas adicionais naqueles choques refratários, com altas concentrações de noradrenalina. Você pode ir aumentando a nora, mas chega um momento que o paciente está hiporresponsivo, às vezes vale a pena trocar, ou não trocar, né? Pelo amor de Deus, não troquem, associem, tá? Pode trocar depois, se vocês quiserem, mas não tirar uma e colocar a outra imediatamente. Não façam isso. Não façam isso em casa, tá? Dopamina pode ser usada em pacientes altamente selecionados, mas na prática a gente quase nunca faz dopamina nesses pacientes. E a dobutamina, qual é o motivo de você usar a dobutamina? É aquele doente que eu falei, né? Fez os 30 ml por quilo, fez a norepinefrina, ele continua hipotenso, faz um eco, faz uma saturação venosa. Se a saturação venosa está baixa, se o eco tem algum sinal de disfunção cardíaca, talvez valha a pena você associar a dobutamina para esse doente, certo? Avalie essa possibilidade. Então, para resumir, né? Isso aqui eu já falei na aula anterior, a sepsis é uma doença grave com elevada mortalidade e um alto grau de sequelas. O Brasil é campeão mundial de mortalidade, já comentei com vocês. O diagnóstico é baseado em sinais de infecção, incluindo sinais de CIS mais disfunção orgânica. O choque séptico é a hipotensão, né, a sepsis com hipotensão com lactato alto. Então, essas três frases aqui querem dizer a mesma coisa, né? Pense, pode ser sepsis, então sempre pensem na possibilidade diagnóstica. Tem aquela história da faculdade de medicina que a gente aprende, a gente nunca pensa em embolia de pulmão. Pensem na possibilidade diagnóstica de embolia de pulmão. Pensem na possibilidade diagnóstica de sepsis também. Cultura e antibiótico na primeira hora. Ressuscitação volêmica, 30 ml por quilo, e droga vasopressora, apesar de todas as controvérsias, principalmente para essa ressuscitação volêmica aqui, tá? Demais terapias são terapias de suporte, mas sempre pensem, como no caso clínico que eu mostrei para vocês, da possibilidade de ser um evento terminal da vida da pessoa. Cyril William Osler era um médico clínico famosíssimo no século XIX, século XX, né, no começo do século XX. Ele falava, a pneumonia é o maior amigo dos idosos. Engraçado que ele morreu velhinho de pneumonia. Então, pode ser que seja o evento final da vida do paciente. Como aquela velhinha lá. Será que não era o evento final? Era sequelada de hemorragia meníngea, estava com sepse, as pessoas precisam morrer de alguma coisa. Então, às vezes, a gente supertratar um paciente com sepse é simplesmente causar uma distanásia para ele. Né? Às vezes, deixar o evento natural acontecer é o melhor tratamento que a gente pode fazer para um determinado grupo de indivíduos. E por fim, se a Iris e o Luciano me permitirem, eu vou fazer 2 minutos de merchandising, senão a Manoli me mata. Né? A gente tem, vocês receberam um folder. Tem um tempinho para perguntas. E vamos sortear um kit de sepsis do ILAS, tá? Que é a camiseta, o mousepad, botões e canetas, tá bom? Vocês usarem no dia 13 de setembro, chamarem a atenção dos seus hospitais. Querem fazer pergunta antes do sorteio? Vamos fazer umas perguntinhas antes. Em relação à sepsis, tem algo que eu não sei se você vai comentar sobre isso, mas antigamente se falava em solução albuminosa. Depois eles tiraram, disseram que a solução não tinha nenhuma repercussão. E agora estão voltando a falar em solução albuminosa. Não sei se você já comentou, já viu alguém comentando, se já usou, pudesse falar. É um soro com albumina? Não tem evidência de benefício. Não tem evidência de benefício. E como eu comentei, acaba sendo muito mais caro do que a solução cristalóide. Tem vários estudos mostrando que a albumina e cristalóide é igual. Tanto em paciente assim, não trouxe aqui por questão do tempo, mas um estudo de 2004 chamado SAFE mostrou que a albumina e solução fisiológica eram iguais em pacientes, 6.000 pacientes críticos em geral. Tá? Dar albumina para essa exposição volêmica ou dar soro fisiológico para esses pacientes era a mesma coisa. Depois, aí nesse estudo tem um sinalzinho que talvez em pacientes com sepse fosse benéfico da albumina. E aí isso gerou a publicação de um outro estudo chamado Albius, que tentou administrar albumina para pacientes com choque séptico, sepse grave na época e choque séptico, e não viu diferença. Tá? Então não tem evidência da literatura, sendo estritamente falando, não tem evidência da literatura de qual você dá nem
albumina pura, como reposição de albumina, nem solução de albumina em soro, como reposição volêmica. Você pode dar se você acha que o paciente recebeu muito fluido e você quer dar alguma coisa que eventualmente segure o conteúdo do intravascular dele. Mas saiba que você não está dando nada que vai aumentar a sobrevida do doente ou melhorar a mortalidade. Você só está dando uma solução mais cara para ele. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Ela também com albumina como reposição, você tem hipoalbuminemia. Não tem indicação. Não teve benefício nesse grupo de pacientes com sepse grave e choque séptico, nesse estudo chamado Albius, que foi publicado também no New England há uns 3, 4 anos atrás, mais ou menos. Não tem benefício de reposição de albumina. Tanto que a gente não faz reposição de albumina nesses pacientes. Não se faz. Tá bom? Então, a gente, por exemplo, no Sírio-Libanês, que é um hospital rico, a gente faz albumina para os doentes como reposição volêmica na sepse. Mas no HC a gente nunca faz, porque é um hospital pobre e não tem quem pague essa albumina, entendeu? O SUS vai ter que pagar, então a gente não faz. Então, a história do copo meio cheio e o copo meio vazio, né? Se você quiser dar albumina, você tem a justificativa que ela não aumenta a mortalidade como se pensou. Então eu posso dar albumina porque eu não estou matando mais. Mas se você não quiser dar, você tem a justificativa de que eu não vou dar um negócio que é dezenas a centenas de vezes mais caro, sendo que eu não tenho benefício nenhum para o doente. Então tudo é uma questão de como você quer interpretar as evidências, digamos assim. Luciano, outra pergunta. Você falou na aula anterior sobre a triagem que é feita com o pessoal da enfermagem. Eu achei bem interessante até para a gente empregar na área vermelha do pronto-socorro da gente. Mas eu queria que você comentasse, porque teve um momento que você falou o seguinte, ela evidencia, quando evidencia, já chama o time de resposta rápida e já entra com antibiótico, e ao longo do tempo da aula eu vi que você falou do antibiótico no primeiro momento. Mas como é que você consegue administrar isso quando na triagem chega um paciente que um dos pontos ali do quick SOFA é alteração do nível de consciência, que também na aula você falou que pode ter, e a gente sabe, por exemplo, um AVC, um AVE, não se fala mais AVC, um AVE. Então, como é que você administra isso? Chama o time rápido, já entra com antibiótico para depois fazer a tomografia? Se você tiver sinais pela história clínica ou pelo exame físico de que esse paciente tem um processo infeccioso, então teve uma alteração do nível de consciência, um idoso tem uma alteração do nível de consciência, mas tem concomitante uma febre, tem concomitante uma taquipneia, tem concomitante algum sinal de resposta inflamatória, você já pensa na possibilidade dele ter um quadro infeccioso, alteração do exame físico, estertor crepitante na base esquerda, estertor crepitante na base direita. Você pensa na possibilidade dele ter uma sepse e você chama o time, e aí a triagem é da enfermagem, né? A enfermagem pensa na possibilidade, isso pode ser uma sepse. Vamos chamar o médico vai confirmar ou não o diagnóstico, o médico vai fazer um exame neurológico, se o cara tiver um desvio conjugado, se o cara tiver uma alteração de parestesia, alguma coisa do tipo, ele vai não deve ser uma sepse, deve ser um quadro neurológico. O médico vai conseguir fazer melhor essa diferenciação. E aí, mesmo assim não dá para diferenciar, a sugestão é, se você tem uma suspeita clínica de infecção com mais um sinal clínico de disfunção orgânica, faça um antibiótico, faça a tomografia, se a tomografia mostrar uma isquemia cerebral, você não dá as próximas doses do antibiótico. É isso que a gente sugeriria que você fizesse, sempre pensando que a gente quer pegar, principalmente nos hospitais públicos brasileiros, o cara bem no começo. Porque se você for esperar para fazer a tomografia, quanto tempo vocês demoram para fazer uma tomografia no hospital? Algumas coisas é rápido, mas às vezes demora 2, 3, 4 horas, né? Então, quanto tempo vocês demoram aqui? Depende, né? Lá, a área vermelha da gente, na frente é a tomografia. Então, quando chega, a gente consegue... Se você acha que você consegue fazer o exame dentro de 1 hora, por exemplo, e não vai atrapalhar tanto esperar dar um antibiótico... Então, veja, assim, Luciano... Não chega a 4 ao mesmo tempo. Isso aqui é, obviamente, uma sugestão de triagem. Isso você deve adaptar tanto para o seu contexto, para o seu hospital, como também para a circunstância clínica daquele doente específico, né? Então, nada substitui o bom senso e o julgamento médico específico no determinado caso. Se você acha que a suspeição clínica de infecção não é tão grande e é mais provável que seja um quadro neurológico, faça a tomografia e depois você avalia. Agora, se é um cara que chega, ele já está hipotenso, teve febre, aí a suspeição clínica é maior, vale a pena você começar o antibiótico
e depois você faz a tomografia para refutar ou confirmar esse diagnóstico. Atrás aí. Aqui, ó. Luciano, a questão do choque index, para quem não tem o lactato, que é o nosso caso. Não, eu acho que é uma ferramenta válida, né? Se você não tem, é aquilo que eu comentei na aula de hemodinâmica, se você não tem determinadas ferramentas dessas disponíveis, determinadas variáveis, você pode usar os parâmetros que você tem mais facilmente no seu hospital. O Shock Index é uma ferramenta que usa critérios clínicos, né? E que foi validada, inclusive, em alguns daqueles estudos, né? No estudo americano, o Shock Index é um dos critérios que é usado para definir necessidade de fluido, necessidade de outras drogas. Você pode usar o Shock Index, então, principalmente quando você não tem os parâmetros bioquímicos, metabólicos mais afinados, digamos assim, mais aprofundados. É uma ferramenta válida, de novo. Você vai me perguntar, mas e a evidência? Evidência não tem, mas não tem nenhuma evidência para muitas dessas ferramentas hemodinâmicas. E a gente usa mesmo na prática porque é o que a gente tem disponível no nosso dia a dia do nosso doente. Pelo menos não foi o gemidão, né? O que mais, pessoal? Tem a pergunta lá. Oi. Eu queria saber, em relação, eu percebi que tanto no protocolo de Rivers quanto o que você colocou, né, eu imagino que seja do serviço que você trabalha, do acesso venoso central, da necessidade. Aquele é o protocolo da Survive, né? Aquilo ali é o que a Survive fala. Certo. Não o que eu falo, é a Survive mundial. O protocolo. Não, a gente segue. O Williams acaba seguindo a mesma sugestão da Survive, né? Porque nós somos, afinal, representantes da Survive no Brasil. Mas o acesso, diga, Eu ia perguntar justamente isso, porque como meio que caiu por terra o protocolo de Rivers, né, com os estudos posteriores, se realmente assim, todo paciente com sepse e com hipoperfusão, conforme a definição do protocolo, se realmente é indicado mesmo, até que ponto é indicado o acesso, né? Essa é uma pergunta muito boa, porque você vai ter, por exemplo, sepse com sepse com lactato alto, e não necessariamente o lactato alto você vai precisar usar uma droga vasoativa. Você pode segurar esse paciente só com o fluido, né? Por exemplo, e o lactato clarear a partir daí. Então você tem sempre que pesar. O cateter venoso central é sugerido quando você instala a necessidade, você denota a necessidade, você identifica a necessidade de droga vasoativa. Aí sim você usa o acesso venoso central. Mas você pode, por exemplo, às vezes é difícil você saber, né? Se você tem um doente que tomou os 30 ml por quilo e continua hipotenso, você vai ter que fazer uma avaliação subsequente. Então você pode usar PVC e a saturação venosa central. E para isso, o cateter venoso central instalado já era mais fácil. Senão você vai ter que instalar mais tardiamente, etc, etc. Mas de maneira geral, o cara que chega com sepse, o lactato é alto, esse é o cara primeiro que você só vai identificar depois, só quando o lactato chegar, né? Então já começa daí. Então, você vai ter um tempo para avaliar outros parâmetros, etc. Você pode não passar o cateter venoso central nesse contexto de hiperlactatemia, né? Não só de hiperlactatemia. Se for hipotensão, a menos que seja responsivo a uma pequena quantidade de fluido, eu sugeriria passar o cateter venoso central. Você pode precisar usar a noradrenalina. Dá para deixar a noradrenalina em via periférica? Por um tempo curto, se for uma dose baixa, dá. Meia hora, 45 minutos. Uma dose baixinha até dá, então você passa o central. Mas é sempre recomendado você monitorizar melhor esse paciente. Eu acho que eu pergunto lá no fundo. Paciente hepatopata compressado, paciente renal crônico, compressado, que não tolera muito volume, e você não consegue restaurar a pressão com droga vasoativa. A albumina, ela deixa de ser uma opção cara para essa indicação, ou o que é que você sugere? Essa pergunta é muito boa. Então, você imagina que a gente não tem evidência para sugerir nenhum tipo de conduta maior para a imensa maioria dos pacientes com sepse, né? Os pacientes sem comorbidades. Você avalia, então, o grau de não evidência que eu tenho para sugerir nesses subgrupos mais específicos, né? Você pode usar albumina nesses pacientes, mas qualquer coisa que eu te falar aqui vai ser muito baseado no que eu acho e
muito pouco baseado na literatura, porque não tem dado em cardiopata, não tem dado, muito pouco dado em hepatopata, não tem dado em paciente com insuficiência renal crônica dialítica, por exemplo. Então a gente não tem claramente a evidência disso aí. Pode usar albumina? Você pode usar albumina, mas saiba que aquela história de que se eu uso a albumina eu reduzo em 3 vezes a quantidade de cristalóide que eu precisaria, aquilo ali não parece não ser verdade. Porque os estudos que compararam colóides e cristalóides, inclusive albumina e colóides sintéticos, eles viram que a necessidade de fluido dos doentes, nos primeiros dias de tratamento, era muito parecida. Quer o cara tomasse colóide, quer o cara tomasse cristalóide. Então, se você está pensando em dar albumina para prevenir uma necessidade maior de infusão de cristalóide, a evidência é contra isso. A evidência é contra isso. E se você pensar, tem aquela história, o cara com sepse, ele tem a permeabilidade vascular alterada. Então, se você der albumina para ele, a albumina vai extravasar também, vai para o pulmão, ele vai segurar o líquido lá dentro do pulmão, que vai estar depositado, entre aspas, dentro do alvéolo ou no intestício. Então, vai segurar o líquido lá. Então, aquela história de que a albumina sequestra o líquido intravascular, na sepse parece que isso não é tão verdade. Tanto é que a quantidade de fluido que esses doentes tomam é mais ou menos parecida, assim, nos primeiros dias. Não tem uma diferença muito grande entre quem toma cristalóide e quem toma colóide. Aquela história que a gente já ouvia antes, eu vou dar colóide porque com isso 1 litro de albumina equivale a 3 litros de cristalóide. Parece que não é não. Eu sei que você já comentou que falta evidência para muita coisa, mas assim, como teve aquele novo estudo que os parâmetros hemodinâmicos não melhorariam a mortalidade, existe alguma evidência mostrando que é melhor fazer nora do que fazer nada para esses pacientes que estão hipotensos? Ótima pergunta. Não tem nenhuma evidência que mostre isso. E eu duvido que a gente consiga fazer um estudo dessa forma, porque isso seria, pelo menos um estudo prospectivo randomizado, seria antiético. Você imaginar não dar uma droga para o paciente hipotenso versus dar uma droga. Qual é a tendência da literatura nesse contexto? É você administrar menos fluido para esses doentes e mais vasopressor precocemente, tá? E você tentar segurar o cara na droga vasoativa e não no fluido. O contraponto disso é uma discussão que também foi sugerida, baseada no trauma, que é a história da hipotensão permissiva. Será que você não deve deixar esses caras com a pressão um pouquinho mais baixa, 60 e poucos milímetros de mercúrio, porque isso, sem dar a droga vasoativa, por causa dos efeitos colaterais da droga vasoativa que eu já comentei, isso seria uma possibilidade. Os estudos que avaliaram isso são muitos estudos em animais, que dá para fazer, né? No bichinho dá para fazer, ou estudos fisiológicos, em poucos doentes. E parece não ter grande diferença assim, mas eu acho complicado. Assim, deixar o doente sem droga vasoativa nenhuma, acho que não tem como. Mas tolerar pressões mais baixas, 55, 60 milímetros de mercúrio de pressão arterial, é uma possibilidade, mas não tem nada claro para isso. Porque assim, como você comentou lá atrás, na verdade a sepse é uma resposta fisiológica do organismo a um quadro infeccioso. Então, se o organismo está tentando sobreviver naquela situação, fazendo a vasodilatação periférica, que isso, de certa forma, vai melhorar o fluxo nas arteríolas renais ou nos pequenos vasos do sistema nervoso central. Se você está combatendo isso, você poderia, de certa forma, estar prejudicando essa resposta, né, natural. Sim. Isso é verdade, mas você tem inúmeros outros mecanismos que também podem ser potencialmente deletérios. Ao mesmo tempo que você tem essa vasodilatação, se essa vasodilatação, se a pressão arterial cai demais, você não tem pressão circulatória média e, consequentemente, você não tem nem pressão de perfusão nos órgãos. Então, o objetivo da droga é causar um pouquinho de vasoconstrição, o mínimo possível, para gerar um grau de perfusão que você tenha, principalmente perfusão renal, perfusão encefálica, tá? Perfusão nos órgãos nobres. Já tem um certo fluxo sanguíneo desviado, mas às vezes a pressão não é suficiente. Então, é a mínima quantidade de remédio possível para você manter essa pressão nesses órgãos, para gerar um pouco de fluxo nesses órgãos. Então, você não tem nem fluxo aí, você não tem capacidade de absorção de oxigênio e nutriente. Mais alguma, pessoal? Tem mais uma ali, acho que a gente pode, senão vou ter que ficar até amanhã.
Mas tem mais uma pergunta ali. Bom dia. Eu queria saber qual é a importância da proteína C reativa para o diagnóstico e acompanhamento da sepse. Essa pergunta é importante, eu cheguei a citar rapidamente durante a aula. A proteína C reativa e a procalcitonina, elas são marcadores de inflamação ou de infecção. O problema é que elas são marcadores de inflamação e de infecção. Então, se você tem um paciente com um quadro inflamatório qualquer, com uma pancreatite, por exemplo, com uma pneumonia, com trauma, com qualquer tipo de inflamação causada ou não por um germe, esses scores esses marcadores vão se alterar, vão aumentar. O que é interessante desses marcadores? Uma coisa que você pode fazer é ver o que a gente chama de tendência. Então você tem um doente lá, que está internado no seu hospital há 3, 4 dias. E a proteína C reativa dele começou em 200, aí foi para 150, 100, e aí o paciente levou piora clínica, você suspeita de uma nova infecção, média proteína C reativa subiu para 180. Então ela vinha num contexto e ela mudou esse contexto. Tá? Se você tem uma suspeita clínica de infecção e uma subida da proteína C reativa, isso é mais um dado que te sugere que ele tem um novo processo infeccioso e talvez você deva administrar antibiótico para esse paciente. Mas é um dado adicional. Ele pode ter essa subida da proteína C reativa por outros motivos. Ele pode ter subido a proteína C reativa porque ele teve um procedimento cirúrgico ou qualquer outra coisa. Se não teve nenhum outro eventual estímulo inflamatório, é interessante que você pense na possibilidade de ter uma nova infecção por causa dessa mudança de padrão da proteína C reativa. E uma outra coisa que você pode fazer também, com esses biomarcadores, e isso está mais caro, parece, para a procalcitonina, é ajudar na retirada do antibiótico precoce. Então, se você tem lá um cara que você deu um antibiótico há uma semana e a procalcitonina dele vem sempre caindo, ele está com um valor bem mais baixo, talvez, e o cara melhorou clinicamente, vale a pena você tirar esse antibiótico com 5 dias, 7 dias, ao invés de deixar 10, 14 dias, entendeu? Então, tem estudo mostrando isso. Os estudos da metodologia são médias, não são as melhores metodologias do planeta, mas dá para usar assim, tá bom? Mas não tem nenhum marcador específico para sepse, como a gente tem para o infarto. Né? Os marcadores de sepse são... E essa é a grande procura. Essa é a pergunta de $1 milhão. Aqui a gente sempre... De $1 milhão e um prêmio Nobel. Se você conseguir achar um biomarcador que seja específico da sepse, com certeza você vai ganhar o prêmio Nobel, porque tem trabalho que mostra tabelas e tabelas, 9 tabelas de biomarcadores que foram usados para avaliar na sepse e não se conseguiu demonstrar especificidade suficiente para a infecção generalizada da sepse. Tá bom? Gente, bom dia. Eu gostaria de... Precisamos agora encerrar e pedir ao doutor Luciano para dizer um número para poder sortear a camisa. Número de quanto a quanto? Você tem ideia? Até 106.